Olá, segundo ano, tudo bem? Estou aqui com vocês, professor Sanjay, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Sobre fisiologia vegetal, a gente entender como é que as plantas respiram, como é que elas se alimentam, como é que elas conduzem esses nutrientes, para que serve isso na nossa vida, tá certo? Isso aí é uma tecnologia, um conhecimento muito importante, por quê? Precisamos das plantas para a agricultura, na agronomia, produção de madeira, produção de cosméticos, produção de fármacos. Mais de 90% nós aprendemos, né? Que dos componentes dos fármacos, componentes ativos, vêm dos vegetais, né? Então é muito importante o homem entender da fisiologia vegetal, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, da hidroponia? A hidroponia só é possível porque o homem entende bem de como as plantas se nutrem. E aí ele viu que a planta não precisa de solo. Ela precisa dos nutrientes que estão no solo. Então ele pega esses nutrientes, dilui em água, coloca ela na água. Com esses nutrientes lá dissolvidos, a planta simplesmente absorve esses nutrientes, absorve essa água, e aí ela vai ter lá o gás carbônico, ela vai ter a luminosidade, ela vai ter tudo que ela precisa, e aí ela vai poder crescer, gerar seus frutos, as suas substâncias, né? Substâncias extremamente complexas que, em geral, elas utilizam para se defender, para atrair animais, tá certo? E para vários outros tipos de funções, né? Por exemplo, algumas plantas produzem um determinado tipo de substância que reflete a luz do sol e aí protege ela do excesso de luminosidade, né? E aí vamos pensar um pouquinho como é que isso acontece. Turma, a gente sabe que as plantas são conhecidas como autotrófas. O que é que significa ela ser autotrófa? Ela produz a sua própria energia, tá certo? E ela produz essa própria energia através da fotossíntese, tá? A fotossíntese ela vai fazer como? Absorvendo luz. Ela vai transformar o quê? A luz que ela vai absorver do ambiente em energia, tá certo? E aí essa energia ela vai utilizar para crescer. Os outros animais, eu e vocês, a gente retira essa energia do nosso alimento, tá certo? As plantas se alimentam de luz, olha só. Tudo isso verde aí é tipo planta com placas solares, onde elas utilizam, tá certo? Essas folhas para absorver ó, a luz do sol e fazer a fotossíntese. Por que, é que as plantas, a maioria, são tão verdes? Elas são tão verdes porque elas talvez a cor da luz, né? Que a gente sabe que a luz tem todas as cores, que ela menos precisa. Tá bom? Aqui vocês podem ver, por exemplo, uma folhinha nova. Olha só que legal, ó, ela é avermelhada. Por que, é que as folhas avermelhadas, novas, são muitas vezes avermelhadas? Porque elas necessitam, às vezes, excluir esse excesso de luz. Eu estou falando, dando aula para vocês e pulando cerca aqui. Esse excesso de luz vermelha que pode, de uma maneira ou outra, vir a prejudicar, né, o desenvolvimento da folha. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Nessa fotossíntese, a planta ela vai utilizar de quê? Ela vai utilizar de gás carbônico e de água para poder realizar a fotossíntese, tá certo? Ela vai absorver o gás carbônico, vai absorver a água, vai fazer uma interação entre as duas moléculas, vai liberar uma molécula de oxigênio, e aí ela vai fazer a interação entre a água e o gás carbônico, libera uma molécula de oxigênio, e aí ela vai poder sintetizar um glicídio que ela vai utilizar como fonte de energia. Para quê, turma? Para respiração celular, tá certo? As plantas, elas gastam energia na respiração. Elas fazem tipo assim o contrário do que fazem na fotossíntese. Na fotossíntese elas continuam respirando. Só que aí a fotossíntese passa como se fosse assim do patamar da respiração, e aí ela vai produzir mais energia do que se consome para respirar no momento que ela está fazendo a fotossíntese. E aí ela vai poder utilizar essa energia para crescer, ela vai poder utilizar essa energia para florir, para frutificar. Mas imagina só, se ela não tiver luz suficiente, ela não vai conseguir passar desse ponto, tá certo? Se ela não tiver gás carbônico suficiente, ela não vai conseguir passar desse ponto na fotossíntese. Se ela não tiver água suficiente, ela não vai conseguir passar desse ponto na fotossíntese, tá certo? Então ela vai precisar de bastante luz para ela poder ultrapassar a quantidade de energia que ela utiliza respirando, que ela vai produzir mais do que ela utiliza, e aí ela vai poder crescer, tá certo? Ela vai poder também armazenar, tá bom? E aí a gente aprendeu que o quê? Na parte superior da planta, nas folhas, ela vai fazer a respiração celular, ela vai fazer a fotossíntese, tá? Nessa respiração celular,
ela vai ter um ciclo de dia e um ciclo diferente à noite. À noite ela vai pegar essa energia que ela produziu apenas, e ela, que não vai ter fotossíntese, e ela vai utilizar essa energia com o oxigênio, tá certo? Que já foi ali subproduto da fotossíntese também. E aí elas vão reagir e vai liberar o CO2. Então, de dia a planta libera oxigênio, de noite a planta libera CO2, tá certo? É essa liberação de gases e de líquido, transpiração e água, ela vai fazer por um órgão chamado estômato, tá? Vocês vão ver aqui na página 379 a figura de um estômato aqui no microscópico. Estômato vem do latim de boca, tá bom? Você tem um estomatite, você tem uma inflamação na boca. Então é como se fosse aí o que eles dão o nome de boquinha da planta, né? É o estômato, vai estar encontrado lá na parte inferior das plantas, tá certo? E aí, ó, eles falam que existem algumas plantas que para elas poderem ter esse nível superior de fotossíntese, elas precisam estar no lugar muito claro. E aí outras plantas, elas já não precisam estar no lugar tão claro assim. Essas plantas que gostam de lugar muito claro, elas são conhecidas como heliófitas. Heliófitas por quê, professor? Sempre eu falo para vocês, né? O começo e o final da palavra, eles falam tudo sobre ela. Hélio vem de sol. E fita é aquela que tem afinidade. Heliófita são plantas que têm afinidade com a luz, gostam de estar no sol, tá certo? Elas precisam de um nível de luminosidade alto para elas poderem ter uma maior produção do que consumo, tá certo? De energia. E aí algumas plantas elas já consomem menos energia. Então elas precisam fazer a fotossíntese de uma maneira mais menor, sem tanta luz. E aí essas já são conhecidas como umbrófitas, aquelas que têm relação, que gostam de sombra, umbrófitas, tá certo? Olha só, aí a planta ela vai produzir tudo isso e vai respirar lá na parte superior dela. E aí a planta vive só da parte superior? Não, a planta precisa também absorver água para ela poder fazer essas reações lá no superior. Ela precisa também absorver macro e micronutrientes. Esses macro e micronutrientes são minerais que ela vai encontrar no solo, tá certo? Ó, os três principais dos macro é o quê? O que é um macronutriente, o que é um micronutriente? Macro é aquele que eu consumo muito, micro é aquele que eu consumo pouco, tá certo? Um macronutriente, os principais vai ser N, P, K, nitrogênio, potássio e fósforo. Vão ter outros, professor? Ah, vão ter outros sim. Vou falar aqui para vocês dos macro. Vamos ver aqui no livro de vocês. Tá aqui, ó, porque eu não tenho tudo de cabeça. Olha aí, ela vai precisar do carbono, do oxigênio, tá certo? Do cálcio, magnésio e enxofre. Então todos esses vão ser os macronutrientes. E aí vão ter os micronutrientes, que são aqueles nutrientes que são consumidos em menor escala, tá certo? E aí eles vão precisar de quais? Quais são esses micronutrientes? Vamos olhar aqui, ó. É o cloro, o ferro, o boro, o manganês, zinco e o cobre, tá certo? Esses são os micronutrientes, pessoal. E aí eles vão ser absorvidos aonde? No solo. Portanto, qual é a parte da planta que fica em contato direto com o solo, enfiado no solo, lá embaixo no solo, vai ser a raiz. E a raiz vai absorver essa água e esses nutrientes e ela vai transportar a turma pela parte interna da planta, tá? Essa vai ser conhecida como a seiva mineral e a seiva bruta, que se chamam também, tá? Ela vai subir para a parte superior pela parte interna. Na parte superior vai acontecer um fenômeno de osmose, onde esses minerais eles vão tender a se estabilizar lá com as outras substâncias que tem lá diluídos na água, e aí eles vão se estabilizar para obter como se fosse a mesma concentração, tá bom? E aí por fora a planta vai descer pela casca dela a seiva conhecida como seiva elaborada. Essa seiva ela vai trazer o que, turma? Ela vai trazer energia para a planta, tá bom? Que é produzida lá em cima, tá certo? A seiva orgânica ou seiva elaborada. A parte que sobe com a seiva bruta é conhecida como xilema, por isso que também chamam seiva xilemática, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, tá aqui, ó, absorção e condução da seiva mineral, tá bom? Xilema 378 aqui no livro de vocês. E aí vocês vão ver aqui a condução da seiva orgânica, tá certo? Ou seiva floemática, na página 380, tá bom? E aí ele fala também, ó, de como é que acontece o fenômeno osmótico. E aí ele faz uma experiência bem interessante aqui, ó. Ele coloca dois balões, tá certo?
com uma solução aquosa e sacarose, e a outra só com água. E aí ele coloca, olha só, de um lado um balão ligado por um cano a outro balão. Em um balão tem água e em outro balão tem açúcar. E aí ele deixa isso aí. E aí o que é que vai acontecer? Com o tempo, esse açúcar de lá vai tender a ir para a parte que também não tem açúcar, tá? E aí ele explica que é mais ou menos assim, ó, a representação esquemática do modelo físico da hipótese de fluxo de massa para explicar o deslocamento de seiva orgânica nos elementos floemáticos, tá certo? Então olha aí como é que a seiva orgânica ela vai estar se espalhando, tá bom? Dentro do sistema da planta, tá bom? A seiva orgânica ela vai ser glicídios. Glicídios são espécies de açúcares, né? O nosso açúcar que a gente consome aí, ele vem de uma planta. Olha só como é importante o consumo a produção, né? Na verdade, ela vai produzir o que? A cana de açúcar. Ela vai produzir o caldo, a cachaça e o álcool, né? O álcool 70 e agora que está salvando vidas, o álcool que faz a gente também utilizar esse álcool nos automóveis. E aí, professor, o álcool só pode vir da cana-de-açúcar? A gente sabe que não, né? Tem o álcool de cereais e tem outros tipos de álcool, né? Que podem vir, tá bom? A ser feitos, mas o álcool ele é feito justamente de quê? Da sacarose, né? Que é da cana-de-açúcar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O floema, ele mostra aqui o que? Esse anel de Malpighi, na página 381. Dê uma olhada aí no anel de Malpighi, eu já tinha explicado isso aqui para vocês, tá certo? Vê que um lado está inchado e outro lado não está inchado, né? E ele diz que essa primeira foi feita na hora e essa aqui de cima, tá? E a outra foi um tempo depois. E aí nessa outra você vai ver o que, ó? Você vai ver que um lado está inchado. Então ele pergunta aí, ó, de onde é que vem, em que lado estão as folhas? Você consegue falar? Só vendo isso daí, eu consigo. E vocês, turma? Um lado ficou inchado, de um lado na superficial. A gente sabe que o floema, ele é superficial e ele traz energia das folhas. Então qual foi o lado que inchou? O lado que vinha com a energia e essa energia não conseguiu passar, tá certo? Porque ela não vai passar lá pelo xilema. Vocês lembram que essa técnica eu utilizei para controlar uma espécie de árvore daninha aqui no meu sítio? Tá bom? Ela é muito importante, porque daí ela pode ser utilizada nessa técnica da gente estar controlando, né? E aí ajuda a gente a entender também como é que funciona o organismo da planta. Pronto. E aí, turma, o que é que acontece? A próxima aula nós vamos tratar sobre os hormônios das plantas, tá bom? Para como é que eles funcionam, para que é que eles servem, o hormônio de enraizamento, hormônios de crescimento, tá certo? A gente vai lidar um pouquinho sobre isso. As citocinas, a gente vai falar sobre luz, estiolamento, né? Fitocromos, ácidos. E aí eu vou passar aqui para vocês, aqui ele está falando, olha só que legal, sobre o fertilizante 10, 10, 10, né? Que é aqui, ó, a porcentagem justamente de nitrogênio, potássio e fósforo. São os NPKs que eles vendem aí para agricultura de jardinagem, olha aí, ó. Nitrogênio, potássio e fósforo, tá? Para vocês entenderem que são os nutrientes, macronutrientes mais importantes. A gente está falando de quê? De adubação de solo, né? Não se esqueçam. E aí aqui ele fala um pouquinho da hidroponia e ele faz um mapa mental muito interessante aqui, ó. A nutrição das plantas, ó, os sais minerais, macronutrientes, micronutrientes, né? Aqui na página 389. E aí vocês podem dar uma olhada aí, que interessante, a fotossíntese, né? E aí ele fala dos fatores limitantes também da fotossíntese, que é a intensidade de luz. Quanto mais luz, só que até um determinado limite, ele otimiza a fotossíntese, tá? Quanto mais gás carbônico, até determinado limite, até a concentração de 10 vezes o que é normal na atmosfera. Na atmosfera é normal, tipo 0,04%. Então até 0,4% otimizaria também a fotossíntese das plantas, tá certo? E a temperatura, que ela tem como limite também a 35 graus. Então aqui vocês podem ver, ele coloca aqui os fatores limitantes da fotossíntese, não é? Olha aí. E aí ele fala do ponto de saturação luminosa. O que é o ponto de saturação luminosa? A frase já diz, né? Onde ele não consegue mais absorver luz, o limite, né?
e o ponto de compensação fótico. O que é o ponto de compensação fótico? É o momento em que ela produz mais energia do que consome na respiração. Para a planta crescer, ela tem que sair desse ponto, tá certo? Ela precisa produzir mais energia. Tem planta que precisa pegar muita luz. São as plantas heliófitas, que tem relação com o quê? Com o sol, né? Que tem afinidade com o sol. Então elas precisam pegar essas plantas muita luz para se desenvolverem, tá certo? E nós temos as plantas umbrófitas, que são as plantas que têm relação, tá? Com a sombra. Hélio, sol, fila é afinidade. Umbro, sombra, fila, afinidade, tá? Umbrófilas e heliófitas, não esqueçam, tá? Hélio vem de sol, porque acredita-se, né, que é o gás bem abundante por lá, não é isso? Então vamos dar uma olhada aqui. Vou passar a atividade para vocês. Eu quero que vocês trabalhem na página 390 e 391, parando aqui em hormônios vegetais, que a gente não trabalhou ainda, tá certo? Então o livro de vocês é muito bom, vocês vão encontrar a resposta dessas questões no livro. Então vai ajudar vocês a estarem também pesquisando um pouco melhor nesse capítulo, tá bom, turma? Então espero que tenha ficado claro para vocês. A gente pode dar uma pensada rapidinho aqui sobre o que foi que a gente conversou hoje, tá? Mas a gente conversou sobre a fisiologia vegetal, que é muito importante para a gente manter as nossas plantações. Aqui eu estou dando aula para vocês, sendo comido pelas muriçocas, do lado de um pé de limão, embaixo de um monte de pé de banana, do lado aqui da horta, pé de abacate, pé de várias coisas interessantes, que são muito importantes, né? Tanto para a questão comercial, para manter a questão do lucro, do dinheiro, a gente poder ter uma renda, como também para a questão da alimentação, produção de cosméticos, produção de fármacos, né? Nossas casas mesmo utilizamos madeira, nosso vestuário aqui eu tô com uma blusa de algodão, né? E muitas coisas a gente está utilizando aí as plantas, tá? Turma, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Um abraço e até a próxima semana.